essa graça dele esteja inundando o seu coração, o meu coração nesta noite. Graças ao Senhor, porque nos permitiu juntos outra vez aqui, debaixo da sua palavra, do seu nome, com a esperança tão somente nele, e contando com a sua ajuda, para que nós possamos, mais uma vez, ser ministrados pela sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, Tu és bendito, Tu és glorioso, Tu és bondoso, majestoso, cheio de graça, de longanimidade, de misericórdia. E por causa disso é que nós estamos aqui. Reconhecemos o quanto nós somos frágeis, limitados, mas em contrapartida também olhamos para um Deus tão grande, que não conhece limites, não conhece impossíveis. E é por isso que nós estamos confiados tão somente no Senhor. Te damos graças porque nós podemos chegar confiadamente no trono da graça, porque um dia um caminho novo foi aberto. Obrigado, Senhor. Estamos aqui agradecidos por esta obra tão maravilhosa que o Senhor um dia começou e que ainda continua. Esta obra em nossas vidas. Portanto, eis-nos aqui, ó Pai. Estamos diante de Ti. Espírito Santo, nos conduza neste tempo onde nós vamos, mais uma vez, participar da mesa do Senhor. Conduz o nosso coração. Toca no mais profundo do nosso ser com a Tua palavra. Traga lembranças necessárias daquilo que o Senhor já fez por nós. Ministra aos nossos corações de tal maneira que possamos expressar isso em adoração a Ti. Portanto, recebe a nossa gratidão. Os Teus filhos estão aqui nesta noite para ser alimentados por Ti mesmo. Porque em Ti está toda a provisão. No Senhor está a plenitude de todas as coisas. Tu és a plenitude. Tu és a nossa provisão. Tu és tudo o que nós precisamos. Se porventura existir aqui, ó Pai, um coração quebrado, um coração triste, um coração acabrunhado, peço em nome de Jesus que o Senhor possa encher agora. Trazer o Teu gozo, a Tua paz, a Tua alegria. Se alguém aqui duvidoso, que o Senhor possa comunicar-lhe a plena convicção da certeza de que Tu estás no comando de todas as coisas. Tu és o Senhor do universo, que chama todas as coisas à existência. Portanto, Pai, Tu conheces, Tu sabes de cada realidade que está aqui nesta noite. Nós oramos
confiados e já agradecidos no nome do teu amado Filho Jesus. Amém. João capítulo 6, versículo 33 diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. No versículo 50 ele disse: este é o pão que desce do céu, para que todos que dele comer não pereça. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ainda Paulo falando na sua carta a Timóteo, no primeira carta, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz, falando a respeito do nosso Senhor, ele diz: o qual a si deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Glórias ao Senhor. Amados, nós sabemos que a nossa salvação em Cristo Jesus é algo maravilhoso. E somos profundamente gratos ao Senhor por ela. Somos agradecidos ao Senhor por esta tão grande salvação. Mas também nós sabemos que não para aí. Porque a salvação é apenas uma das maravilhas, ou das coisas maravilhosas que Deus realizou por nós. Então, creio que é importante que nós lembremos de algumas verdades espirituais, algumas verdades conquistadas pelo nosso Senhor e que é direito nosso. Podemos usufruir, podemos desfrutar, porque Ele já conquistou. Além da salvação, além da nossa salvação eterna, de sermos livres da condenação eterna, há também algumas coisas que é importante que nós lembremos quando estamos diante da mesa. Porque eu creio que nesta mesa, essas verdades são comunicadas. Diretamente, algumas, indiretamente, outras, implicitamente, outras. Portanto, é importante que nós lembremos disso. E eu gostaria de, então, fazer menção de algumas aqui. Por exemplo, partindo do que nós já lemos em João e também em Timóteo. Mas nós vamos usar outros textos para afirmar o enunciado. Quando nós estamos diante desta mesa, o que ela nos lembra? Ora, nós lembramos, ou nós lemos agora há pouco, que o próprio Paulo, dizendo a Timóteo, disse que ele, nosso Senhor, deu a si mesmo em resgate, em preço de redenção por todos. Nós lemos agora também em João que o próprio Senhor diz que Ele é o pão que desceu do céu. Quando nós pensamos em pão, obviamente, pensamos em suprimento, em alimento, algo que vem suprir uma necessidade das nossas vidas. Então, se Ele desceu do céu, Ele realizou algumas coisas aqui, além da salvação, como eu já disse. Quando você abre em Atos 4:12, o que lá nos diz? Diz que não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui este texto autentica o primeiro enunciado que dissemos, que é a respeito da salvação. Então aqui nós temos garantia de um Salvador. Nós não somos um povo perdido, nós somos um povo que tem um Salvador. Somos salvos. Bendito é o Senhor por isso. E somente Ele, nenhum outro. Se você abre também em 1 João 4,14, também afirma, ele diz, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai, o que o Pai fez? Enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Do mundo aqui, entenda-se, pessoas. Então, uma verdade, quando nós estamos diante dessa mesa, que ela irá sempre nos lembrar, é que nós temos um Salvador. Nós somos um dia resgatados. Somos um povo redimido. Deus o Pai enviou o seu Filho em resgate por todos. Ele pagou o preço da redenção. Mas também, esta mesa nos faz lembrar que nós temos um libertador. E que diferença faz? Salvador e libertador. Quando você olha para ou lê em Isaías 61, no versículo 1, que é uma profecia muito anterior à vinda do nosso Senhor, há pelo menos quase 700 anos, Isaías diz, profetizou a respeito dele, dizendo que ele, o Espírito do Senhor, estava sobre ele. Para quê? Para libertar os cativos. Mas, amados, aí está uma boa notícia. Ele veio para libertar os cativos. Não importa qual seja o teu cativeiro. Não importa qual é o teu aprisionamento. Ele veio para te libertar. Por isso, você não apenas tem um Salvador, mas você tem um libertador. Diga comigo assim, eu tenho um Salvador, mas eu tenho também um libertador. Amém? Ele tem o poder de nos libertar de nós mesmos, porque foi isso quando nós olhamos para Pedro, foi isso que ele fez. E não apenas Pedro, mas o Senhor Jesus fez esta libertação com todos aqueles discípulos. Eles, na sua maioria, eles eram prisioneiros de si mesmos. Um grande destaque para Pedro, João, Tiago. Mas o Senhor, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele trabalhou a vida daqueles homens, o tempo do seu ministério terreno. E o final foram homens libertos de si mesmos, das suas prisões. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que fizeram grandes coisas pelo poder de Deus. Homens que foram libertos. Então, amados, se você ainda é uma pessoa que sente aprisionada, eu não sei pelo quê, mas isso te angustia, isso te deixa terrivelmente mal, constantemente, ou alternadamente, clame ao Senhor, clame ao teu Deus, clame pelo teu Salvador, que é o teu libertador, e Ele virá destruir as algemas da tua alma. Ele te colocará a salvo.
Mas quando também nós olhamos a palavra em 1 João 2:1, ali tem uma recomendação tão amável, tão carinhosa, daquele discípulo amado, dizendo: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, o que nós temos? Diga comigo: eu tenho advogado. Amém, gente? Temos um advogado. O que faz o advogado? Ele advoga a causa das pessoas. O nosso Senhor, que é o pão do céu, desceu para advogar a nossa causa. Amados, qual é a tua causa? O que te incomoda? Pode ser um grande problema. Não se esqueça. O teu problema não é maior do que este nosso advogado. Ele sabe muito bem cuidar disso. Ele advoga por você. Ele está em tua defesa. Ele é a minha e a sua defesa. Ah, quanto nós erramos e pecamos, porque nós nos levantamos para ser a nossa própria defesa. Contratamos pessoas para ser a nossa defesa. Não estou falando mal de advogados. Não me entenda mal, por favor. Cada um tem o seu valor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que confiamos, às vezes, ou quase sempre, em outras. Devemos confiar e deixar que Ele advogue a nossa causa. Mas também quando nós reunimos para participar desta mesa, ela também me faz lembrar que nós não apenas temos um Salvador, não apenas temos um libertador, não apenas temos um advogado, mas nós temos um Senhor. E isto é importante. Por quê? Porque Ele não será nosso Salvador se Ele não for o nosso Senhor. Ele precisa ter no meu e no seu coração toda a liberdade para governar. Senhor é o que manda. Lembra o que ele disse? Por que vocês me chamais de Senhor e não faz o que eu mando? Então o Senhor é o que manda. Nós dissemos que Ele é o nosso Senhor. Mas como nós damos as ordens? Como nós mesmos saímos na frente para ser Senhor de nós mesmos? Oh, irmãos, esta mesa nos lembra que Ele é o nosso Senhor. Mas ainda quero lhes dizer que a mesa do Senhor nos comunica uma vitória total. Por quê? Porque Ele venceu o diabo. Colossenses 2,15 diz que depois que Ele cancelou aquele escrito de dívida que era contrário a nós e cravou lá na cruz, Ele disse que também Ele expôs publicamente principados e potestades. É maravilhoso? Então Ele venceu o diabo. Quando Ele vence o diabo, Ele também venceu o pecado. Romanos 8, de 1 a 3. Gostaria de ler esse texto com os irmãos. Romanos 8, de 1 a 3. Romanos 8,
de 1 a 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele vence o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado. Mas não para aí. Porque a palavra do Senhor também nos diz que ele venceu o mundo. João 16, 33. Aquela palavra de encorajamento que o Senhor deu aos seus discípulos quando ele estava prestes a retornar. Então ele disse que eles não deveriam, não precisava temer, ficassem firmes, perseverantes. Ele disse: eu já venci o mundo. Aleluias. Mas ele também venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. Vai dizer desta vitória do nosso Senhor sobre a morte. E lá ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Não é? 1 Coríntios 15. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Está vendo? Ele venceu a morte. Então, irmãos, a nossa vitória é total. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Então nós temos uma vitória total. Somos um povo vitorioso, irmãos. Oh Senhor, somos um povo vitorioso, mas às vezes andamos tão derrotados. Ou quase sempre. E por quê? Eu digo novamente, daquela primeira situação que mencionei, dos cativeiros existenciais, os cativeiros internos. Porque se nós somos um povo que tem uma vitória total sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, não somos mais escravos dessas coisas, porque o Senhor já nos libertou, já nos deu a vitória sobre tudo isso. Temos uma salvação garantida por Ele, temos o perdão dos nossos pecados garantidos. Por que ainda vivemos como se fôssemos derrotados? Você pode não concordar comigo, você tem esse direito. Mas a mim, entendo que são os cativeiros internos. São as prisões da alma.
Por isso a palavra do Senhor nos faz vir a esta mesa, nos faz lembrar que esta mesa, nela está contidas estas coisas. Essa vitória foi total. Por isso eu e você podemos chegar diante dela. Nós podemos tocar a realidade que está aqui, por trás destes elementos. Porque Ele nos deu esta vitória. Ele nos deu essa garantia. Nós temos esse penhor. Então que o Senhor, pela sua imensa graça, graça maravilhosa e misericórdia, possa trabalhar estes cativeiros para, de fato, nós vivermos em liberdade. E poder desfrutar de tudo isso, irmãos. Mas ainda, a mesa do Senhor nos comunica que há provisão para uma vida abundante. Amém? Esta mesa diz para nós, para mim e para você, que há provisão para uma vida abundante. João 10,10 diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. O que é uma vida abundante? Uma vida que transborda. O que é uma vida que transborda? É uma vida que não fica contida em si mesma. É alguém tão cheio, é alguém que está desfrutando de uma plenitude tão maravilhosa, que ela transborda para a vida de outros. Irmãos, como nós estamos precisando disso. Como nós estamos precisando de homens e mulheres, crianças, rapazes, jovens, moças, meninos, meninas, que tenham uma vida abundante em Cristo Jesus, para que outros também sejam contagiados. Amém? Ele já deu a garantia, Ele veio para dar vida abundante. Irmãos, o nosso Senhor não nos salvou para uma vida de mediocridade. Mas, lamentavelmente, o que ainda vemos em grande escala é esta verdade. E como viver acima da mediocridade? Não temos outro recurso. Nenhum outro. Porque a vida abundante é o resultado de beber e comer mais de Cristo. Quanto mais eu como, quanto mais eu bebo dele, mais eu tenho a vida abundante. E por isso ele disse: eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ele não quer ver ninguém morrendo de fome. Entenda-se. Não. Ele quer que nós tenhamos vida, irmãos. Vida que transborda. Oh, irmãos, não fiquemos mais contentes, ou satisfeitos, ou acomodados. Qualquer coisa que está te deixando numa situação como essa, e eu estou dizendo isso, não é em primeira mão para você, começar comigo mesmo. Sou desafiado a não contentar, não acomodar, mas buscar uma vida abundante. Nós precisamos disso. Mas sabe, olhando de novo, aquele cativeiro que eu falei, aqueles internos. Um dia nós olhamos, contemplamos a salvação maravilhosa, a graça, a bondade, o perdão dos pecados. Olhamos a igreja, vemos todas estas coisas e estamos tão felizes, maravilhados. E nos alegramos, e rimos, e compartilhamos, e visitamos. Mas no outro dia, estamos com a cara enterrada no pó. Eu não estou dizendo que uma outra, aqui e acolá, tem uma situação sim, que nos deixa assim. Ninguém está isento disso. Mas o problema é quando isso se torna quase que
rotina na nossa vida. Então alguma coisa está errada. Nós alçamos voo, damos a partida, engrenamos e começamos a correr. De repente, o cativeiro interno faz você lembrar daquela pessoa, daquela situação, daquela. E aí você está, de novo, aprisionado. Não esqueça, você tem uma provisão também para isso. Essa mesa nos comunica que há provisão para uma vida abundante. João 6:35, voltando lá para João, nosso Senhor mesmo disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. O que é isso? Uma vida suprida. Uma vida saciada. Percebe? O versículo 55 diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está vendo? E quando você vai para João capítulo 7, logo adiante, você observa os versículos 37 e 38, o que lá diz? Ele diz que quem bebe do Senhor, do seu interior, vai o quê? Fluir. Aleluia. Então como é que nós vamos fluir? Como é que flui a nossa vida? Como é que a nossa vida transborda? Quando é que ela não pode conter em si mesma? Quando é que ela vai extravasar para outros? Quando nós estamos cheios de Cristo, bebendo dele, comendo dele. Quem tem sede, vem a mim e beba. Não foi isso que ele disse? Não é? Então, amados, está vendo? Esta mesa nos comunica também que há provisão para uma vida abundante. Oh, amados, juntos, clamemos ao Senhor. Busque ao Senhor. Peça ao Senhor para te dar caminho. Peça ao Senhor para colocar na tua vida, quem sabe se preciso for, alguém que Ele mesmo vai providenciar, para que te ajude nesta caminhada de uma vida abundante. Não se isole. Não se torne uma ilha. Busque. Saia do aprisionamento. Encontremos pessoas que queiram o Senhor, que têm fome do Senhor, que têm sede dEle. Para que você possa, no momento da fraqueza, receber ajuda e caminhar. Beber mais dEle, comer mais dEle. E assim, certamente, terás uma vida satisfeita em Cristo Jesus. Mas ainda, a mesa do Senhor nos comunica uma realidade espiritual. Amém? Estou dizendo que essa mesa nos faz lembrar algumas coisas. Então esta mesa nos faz uma comunicação que existe por trás destes elementos. Nós temos aqui suco de uva e temos aqui pão. Qual é a realidade espiritual? Precisamos jamais
jamais esquecer e muito menos confundir, distorcer esta verdade. Por que estou dizendo isso? Porque há pessoas que, talvez por uma compreensão errônea, está cometendo um grande erro. Antes de dizer isso, quando eu falei que esta mesa nos comunica uma realidade espiritual, é porque você já sabe, e eu já sei, que para que nós pudéssemos ter um pão partido para nos alimentar, ele foi moído. Então um corpo foi moído, um sangue foi derramado. O sangue foi derramado lá na cruz do Calvário, lá no Monte da Caveira, ou no Gólgota. Lá foi derramado o sangue. E naquela trajetória, um corpo foi moído, até chegar lá. E quando aconteceu este fato histórico, e quando ele chegou a mim e a você, todos quantos creram, ou creem e creram, todos quantos creram, e os que creem neste fato, nesta verdade, foram salvos, perdoados, redimidos, lavados, purificados em Cristo Jesus. Então deixe-me dizer uma coisa. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Porque estou enfatizando que há uma realidade espiritual por trás. Quando nós dissemos, quando o Senhor Jesus tomou o pão e disse, isto é o meu corpo, depois tomou o cálice e disse, este é o meu sangue. E quando você hoje tomará este cálice e este pão e vai comer e beber, deixe-me dizer uma coisa. Pão continua pão. Pão de trigo mesmo. Suco de uva continua suco de uva. Estes elementos não sofrem nenhuma transformação. Porque se você pensar isso e achar que alguém está dizendo que esses elementos, quando eu como esse pão, eu estou comendo mesmo o corpo de Cristo, irmãos, isto é uma distorção da verdade. Isto é uma doutrina herética que foi pregada e ainda é promulgada no catolicismo, dizendo que pão sofre uma transformação e sangue também, e vinho também, que é chamado de transubstanciação. Isso não é verdade. Isto é uma distorção da verdade. Eles continuam substâncias inalteradas. Nunca esqueça disso. Há irmãos entre nós, achando que quando alguém aqui afirma que, quando diz, isto é o meu corpo, está comendo o corpo mesmo do Senhor, porque ele passa a adquirir essa propriedade. Irmãos, isso não é verdade. Não, nunca mais esqueça disso. O que existe é uma realidade por trás destes elementos, a realidade espiritual. Quando nós fazemos isso, nós juntamos para participar desta mesa, a realidade espiritual de que um dia o corpo foi moído, o sangue derramado, e por causa disso houve perdão, salvação, libertação, perdão de pecados. Esta e outras são as verdades comunicadas nesta mesa. É isso. Então não existe nem consubstanciação, porque essa foi uma doutrina, inclusive apoiada por Lutero, para diferenciar do catolicismo da transubstanciação. A consubstanciação, apoiada por Lutero, dizia que eles realmente não sofrem transformação de substância, mas existia uma presença mística
Lutero apoiou isso. Já o outro, transubstanciação, sofre a mudança. Nenhuma e nem a outra são verdades. Ou é verdade. O que é verdade é a realidade que está por trás. É o que é nos comunicado. Isso é a verdade. Amém? Bendito seja o Senhor. Por fim, não esgotando, obviamente, o que é comunicado nesta ceia, a mesa do Senhor nos comunica o mais profundo e verdadeiro amor. O mais profundo e verdadeiro amor. Ninguém amou como Ele nos amou e nem amará. Porque o seu amor é eterno, o seu amor é inigualável, inexplicável. Nunca terá fim. Então, esta mesa nos comunica a maior expressão de amor que alguém já pôde fazer na própria carne. O nosso Senhor veio e se deu a si mesmo. Porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho no seu lugar. Deu o Filho dele para morrer por você, para morrer por mim. Aquela cruz não era de Cristo, era sua, era minha. Ele tomou em nosso lugar. Aqueles açoites, aqueles vitupérios, aqueles escárnios, não era nada dele, para ele, era para mim, para você. Mas ele assumiu em nosso lugar. Ninguém amou tanto assim. E jamais amará. O qual a si se deu em preço de redenção por todos. Oh, aleluias. Que maravilha, irmãos. Que coisa preciosa. Então, queridos, com estes lembretes, vamos nos achegar confiadamente a esta mesa. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Sejamos gratos a Ele. Vamos bendizê-lo. Vamos adorá-lo. Vamos pedir ao Senhor para que estas verdades, que já são verdades, a vitória que já está consumada, de fato nós possamos desfrutar disso. Amém? Não fiquemos mais aprisionados. Não fiquemos. Vamos viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para isso. Todos nós temos esta ajuda em Cristo Jesus. Ele é o nosso ajudador fiel.